As cortes eleitorais do Brasil começam a se preocupar para valer com o uso da inteligência artificial nas próximas eleições. De concreto, até agora, a única medida que foi implementada foi a obrigatoriedade das campanhas identificarem quando existe o uso da inteligência artificial, como se isso fosse possível, né? É claro que isso é a ponta do iceberg, porque algumas eleições recentes que aconteceram no México, na Índia, no Paquistão, revelaram que o uso da inteligência artificial mudou, inclusive, o rumo de algumas campanhas. A inteligência artificial, por exemplo, pode fazer uma declaração que nunca foi dada por um candidato. Isso pode alterar as vésperas de uma corrida eleitoral, quem decidirá, quem ganhará aquela eleição. Por enquanto, aqui no Brasil, como eu disse, bateu na trave uma tentativa de regulamentação das chamadas mídias sociais e agora nem isso aconteceu e nem o uso da inteligência artificial chegou a alguma clareza na legislação. Vai ser um problema danado, que a gente deve se colocar no lugar da outra pessoa, né? Se você estivesse sendo vítima de uma fake news, uma notícia falsa, se você tivesse, se alguém pegasse a sua fala para fazer um depoimento ou algo parecido, você iria ficar satisfeito? É claro que não. O problema é que o desmentido, muitas vezes as pessoas não têm equipes para rastrearem quem colocou aquela notícia na internet e, consequentemente, derrubá-la. Aliás, nem advogado se tem para que isso possa acontecer, porque isso custa. Principalmente os candidatos a vereador terão imensas dificuldades de derrubar notícias falsas a respeito deles. É um problemão, mas a nossa justiça anda mais preocupada em participar de comensais em Portugal do que apresentar sugestões que possam ser factíveis. É lamentável. Farol de Limeira está no ar. Primeiro de julho, virada de semestre, estamos aqui com mais uma edição do nosso Farol de Limeira, nessa manhã fria de segunda-feira, e faço contato agora com José Antônio Encinas, lembrando que no segundo bloco do nosso programa teremos a participação da Leilani de Paula, e hoje ela aborda um tema muito importante, que é o TDAH. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. José Antônio, antes de mais nada, e rapidamente, seja muito bem-vindo, um abraço. Outro abraço para você, Beto. Um dia frio hoje, né, aqui em Limeira. Vamos lá, começando a semana, começando o semestre, né, Beto? Vamos lá. É isso aí. E eu estou na serra aqui, uma neblina danada também para ajudar, e não está fácil. Então, eu queria seguir um pouco com você, com esse assunto aí da inteligência artificial, porque é um tema interessante,
exatamente não por causa das eleições, né? Claro que isso vai criar um problemão danado para os tribunais. Mas tem gente fazendo prova até à distância, né? O ensino à distância, onde a pessoa não precisa estar presente lá com o seu papel e caneta na mão, por exemplo, para fazer uma redação, pode se valer do chat GBT ou algum desses da vida aí para fazer uma redação. Curioso isso, né, Zé? Ah, é curioso sim, Beto. Quando a gente observa, né, gravações feitas, né, Beto, em cima aí da inteligência artificial, é incrível, né? Você vê aquela pessoa falando ali, né, dando um depoimento, falando alguma coisa e de repente depois você fica sabendo que aquilo foi feito de forma por inteligência artificial, né, Beto? Tem até um programinha, Beto, que você coloca lá o rosto de uma pessoa e ela aparece fazendo danças ali, aquelas danças difíceis, sabe? É incrível, né? E fica ali como se fosse a própria pessoa mesmo, que às vezes não tem o menor senso de dança e está ali fazendo, né, aqueles passos difíceis que somente aqueles artistas realmente que estudam, né, dança conseguem fazer. Então, tudo isso é só para um pequeno exemplo, né, Beto, do que poderá acontecer aí, como você disse, nas eleições, né? Você mesmo disse aí no próprio editorial, né, Beto, em situações em outros países aí, em que alguns candidatos anunciavam a renúncia bem próximo ali do horário do pleito, né, Beto? Como é que depois você vai explicar que não era verdade, que foi algo feito por inteligência artificial? É muito complicado, Beto, realmente. Eu acho que isso aí vai dar um trabalho enorme aí para o pessoal da Justiça Eleitoral num ano aí, né, Beto, que promete aí disputas bem grandes aí, né, em nosso país, nas próximas eleições. E tem uma outra questão, viu, Zé, paralela a tudo isso também, que se chama direito autoral, né? Você muitas vezes tem gente que escreve livro, nós que escrevemos diariamente também, ou Fazer com que ela consiga aí, né, Beto, classificações em concurso e tudo mais, né? Então, realmente, a gente fica com um certo receio do que poderá acontecer no futuro aí, né, Beto? Caso isso não seja aí regulamentado de uma forma sei lá, que puna quem faça isso, quem se utilize desse expediente aí, né, Beto? verdade. Bom, Zé, mudando um pouquinho de assunto, ontem eu saí para dar minha corridinha aqui e saí um pouco mais tarde. Ontem já tinha ouvido aquele programa de esportes que eu ouço de domingo, mas daí eu peguei um outro da Rádio Jovem Pan e exatamente 1 hora da tarde. Eu saí para correr a 1 hora. Eu terminei a minha corrida 2h05, ou seja, 1 hora e 5 de percurso, bacana, o tempo estava gostoso, choveu pela manhã. Zé, de 1 hora da tarde até as 2h05, se eu contar para você, você não vai acreditar. Eles ficaram discutindo a questão do destino do Gabigol. Sim. 1 hora e 5 falando sobre o Gabigol, se estava certo o que o Flamengo estava fazendo, se não sei o quê. Bom, esses dias a gente discutiu que a imprensa está chata e repetitiva, é por isso que as pessoas estão se fartando muitas vezes de acompanhar o noticiário, né? É 1 hora e 5 dedicado para o Gabigol, tem a dó, né? Então, Beto, realmente, né, para nós aqui de São Paulo, eu acho que realmente fica chato esse assunto. Mas no Rio de Janeiro, Beto, o Flamengo é o time que tem a maior torcida do estado, né? Eu acho que se juntarmos aí Fluminense, Vasco e Botafogo, não dá a torcida do Flamengo, né, Beto? E o Gabigol, né, É, queira ou não, Beto, nos últimos anos, ele é o maior ídolo do Flamengo, né? O jogador que fez gols nas 3 finais de Libertadores, inclusive naquela que o Flamengo perdeu para o Palmeiras. Ele fez o gol decisivo lá no finalzinho, os gols decisivos em 19, né, Beto? O Flamengo foi campeão. Depois, naquela final com o Palmeiras, ele fez o gol também no 2-1. E na última conquista, em 22, ele fez o gol do título contra o Atlético Paranaense. Então ele tem essa coisa de ídolo do Flamengo, né, Beto? E ele é um jogador jovem, Beto. Ele tem 27 para 28 anos. É um jogador ainda que tem muita lenha para queimar, né? E o Flamengo, que está aí agora, o contrato dele se encerrando no final do ano, Beto,
e a partir desse mês de julho agora ele já pode assinar um pré-contrato, o Flamengo está avaliando, né, os prós e contras aí em relação ao Gabigol. Vale a pena aí? O Flamengo ofereceu 1 ano de contrato, porque ele está aprontando muito também, né, Beto? Ele não é aquele jogador que parece que gosta muito de treinar, ele fica meio emburrado quando está no banco de reservas, ou seja, ele está causando problemas. Então, essa avaliação aí faz com que haja muita discussão se vale a pena ou não o Flamengo renovar por mais tempo, se vale a pena ou não o Flamengo repassar ele para um outro clube aí, né, e tentar pegar algum jogador. O Santos tem interesse, o Cruzeiro, o próprio Palmeiras, o Corinthians, ou seja, interessados no futebol do Gabigol não falta, né, Beto? Por isso que há tanta discussão ainda em cima desse jogador, porque ele é muito novo ainda, né, Beto? Ele surgiu aí bem com destaque, né, muito cedo, e agora ele já está aí, já com seus 27, indo para 28 anos, e ainda é um bom jogador, né, Beto? Não está demonstrando nessa temporada aquilo que ele já foi, mas o potencial a gente sabe que ele tem. Tá certo. Só para registrar, na última sexta-feira não deu para a gente falar sobre isso, né? O falecimento do Dudu, né? O grande ídolo do futebol brasileiro, ocorrido na última Sim, sexta-feira, ele sim, que era tio do técnico da Dorival. seleção do Brasil, né? Do Dorival, e foi um dos meus ídolos do passado, viu, Zé? Apesar de jogar Ah, eu no sei. Palmeiras, mas ele É, é um desses ídolos aí que não tem clube, né? Extrapola o clube. verdade, Beto. Isso tudo pelo exemplo dele, né, Beto? Aquela pessoa séria, jogava muita bola, né, Beto? Era aquele cão de guarda em campo, ajudava ali na marcação para aqueles jogadores mais habilidosos na frente fazerem ali a sua função, né? Ademir da Guia, Ney, Edu Bala, César Maluco, aquela geração que conquistou tanto pelo Palmeiras, né, Beto? E ele era aquele jogador que, além de marcar forte, né, Beto, correu o campo inteiro, também tinha um ótimo passe, né, um excelente passe, e foi aí um dos maiores ídolos da história do Palmeiras também, o quarto jogador que mais vestiu a camisa do Palmeiras. Então, realmente, o Dudu, né, o Olegário Tolói aí de Oliveira, realmente marcou história no Palmeiras. Infelizmente, acabou falecendo aí nessa última semana, né, Beto? E causou aí uma certa comoção entre todos os palmeirenses e todos aqueles que apreciavam bom futebol, que puderam ver aquela academia jogando, né, Beto? Aí nos anos 70, né? De um belo futebol, muitas conquistas, e ele realmente foi responsável aí por fazer parte daquele time tão celebrado até hoje, né, Beto? Tão falado até hoje, a academia aí, onde tinha Dudu e Ademir da Guia. Você sabe que eu joguei lá no Palmeiras em 1979. Em 79, o Dudu já era um dos responsáveis pela coordenação das categorias de base. Eu cheguei a conhecer o Dudu, claro que rapidamente, e ele era o coordenador naquela época que se chamava Juvenil. Juvenil A, B e C, em função da idade, né? Eu cheguei a conhecer o Dudu, nossa, Sim. eu quase desmaiei ali de alegria, né? Falei, pô, esse é o meu ídolo, apesar de, né? E quando o Luiz Pereira Uhum. subia, ele que ficava, você lembrou bem, ele ficava lá protegendo a zaga, porque Ficava, o protegia, Luiz Pereira gostava de exatamente. subir. Muito bem. Zé, Então, você tem notícia? já era um futebolzinho moderno para a época, né, Beto? O jogador já Exatamente. sabia a sua função dentro de campo, porque na época era mais romântico, né, Beto? Eles não tinham tanto preparo físico, né? Era uma coisa mais bonita, mais toque de bola, mas sempre tinha que ter ali aquele jogador que dava conta ali de carregar o piano atrás, né, Beto? E o Dudu fazia isso com categoria. Tá certo. Bom, Zé Antônio, você tem notícias também. Hoje os pedágios aqui de São Paulo parece que serão reajustados. Não é um grande reajuste, mas sempre É, tira ainda mais dinheiro dos condutores de veículos. É verdade, Beto. É aquele reajuste anual, né? Todo 1º de julho a gente já está vacinado, né, Beto? Sempre vem um aumento aí. Aqui na nossa região, Beto, região de Limeira, Piracicaba, os aumentos das praças de pedágio estão variando entre 2,78% e 8,33%, né? Separei, Beto, aqueles que a gente mais utiliza aqui, um pouco mais ou em Limeira ou aqui nas proximidades, né, Beto? Aquele lá na Anhanguera, Beto, em Nova Odessa, né, que toda vez que a gente vai para Campinas ou para São Paulo você tem que passar por ele está subindo de 10,90 para 11,40, 11 algumas outras praças de pedágio aqui da nossa região.
Certo. 8 horas hoje, né? O Palmeiras está bem desfalcadinho, hein? Também tá, Beto, também tá, né? O Gustavo Gomes vai fazer o último jogo dele pela seleção amanhã, depois retorna, porque o Paraguai foi desclassificado, né? O Palmeiras ainda também tem o Richard Rios, que está na seleção da Colômbia, esse vai continuar, porque a Colômbia já está classificada. O Endrick também já não volta mais, né, Beto? Depois da seleção ele já vai para o Real Madrid. E o Palmeiras também está sem, na defesa, Beto, o Murilo está machucado, ainda não sabe, vai fazer um teste antes do jogo, e é bem provável que o Palmeiras vá com uma zaga aí, com o Naves, né, que é um menino que está subindo da base, e um outro que vai fazer o seu segundo jogo pelo Palmeiras, que é o Vitor Reis, né, o outro menino aí de 18 anos de idade, pode fazer uma estreia em clássico hoje aí. Seria, né, dois jovens da base fazendo a zaga do Palmeiras, Beto. Além disso, também o Aníbal, né, o volante argentino, também tomou o terceiro amarelo. Então o Palmeiras está desfalcado e o Corinthians em crise, né, Beto? Vamos ver o que vai dar hoje nesse derby aí lá no Allianz Parque às 8 da noite. Tá bom, quem sabe deu uma zebrinha aí. Vou estar Não, de Mutuca. Vou estar de Mutuca. nada, Tá bom, nada de zebra, não. tá bom. Obrigado, amigo. Ótima semana e até amanhã. Grande abraço, Beto. Até amanhã. Tchau, tchau. Vou bater um papo agora com o Antônio Cláudio Bontorin, que está lá na redação da Tribuna de Limeira. Bontorin, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Um abraço, Beto. Um abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira. Nessa manhã fria, né? 6h30 da manhã, a hora que eu acordei e me levantei, os termômetros marcavam 12 graus aqui em Limeira, com sensação térmica também de 12 graus, né? Então, bem friozinho, um pouquinho de chuva ontem, de madrugada, né? Um chuvisqueiro apenas, né? Em toda a nossa região aqui, melhorando a qualidade do ar, mas ainda precisamos que tenhamos mais chuva, né? Mais chuva aí para garantir os reservatórios. Mas a gente está indo nessa fase, me parece que teremos aí aumento de energia, né? Porque está na bandeira amarela agora, né? Com o funcionamento das termoelétricas. Então vamos tocando. Aumento de energia, aumento de pedágios, né? O meu lá de Piracicaba, São Pedro também aumentou, mas aumentou antes. Ele tem um reajuste anterior aos demais, né? Por causa é mais novo. Então, estamos aí com vários aumentos aí correndo, né? Então, eu ia te fazer a seguinte pergunta. Você sabe quanto você gasta para ir para São Pedro, não sabe? Entre combustível, Sim, pedágio. sim, Você tem noção, né? tenho, lógico. Então, eu também tenho noção. Quando eu venho aqui para a Serra Negra, eu tenho noção exata de quanto que eu vou gastar na viagem, né? A gasolina, o pedágio e tal. Agora, eu achei muito engraçado, para não se dizer patético, que o ministro Gilmar Mendes ele foi indagado, né? Foi cobrado. Ele que foi o grande mestre de cerimônias desse evento jurídico que aconteceu lá em Lisboa, em Portugal, perguntaram para ele, falou, escuta, mas não, por que em Portugal, né? E outra coisa, quem pagou a passagem de todas as personalidades? Tivemos mais de 2.000 convidados lá, né? Ele olhou para o repórter e falou assim, olha, sinceramente, eu não sei quanto custa uma passagem do Brasil para Portugal. Dizem que para ir de São Paulo para Brasília até deve estar mais barato vir para Portugal. Então, quer dizer que, olha, Cláudio, vou dizer o Brasil nessa crise miserável que está, e o ministro Supremo não sabe quanto custa uma passagem para ir para Portugal, ele que praticamente vai para Portugal a cada 15 Outro. Você sabe quanto custa um pão francês? E deixou o cidadão lá na maior saia justa, porque o cara não sabia quanto custava um pão francês, né? Então você vê a noção de como que é a situação aí dessa cúpula, né? Dessa elite política, jurídica que nós temos no Brasil, né? Que dificilmente tem conhecimento porque eles não têm a exata noção do custo, uma vez que
eles nada desembolsam deles, né? A gente sabe que esse custo é nosso, mas eles não sabem quanto vale esse custo, né? Exatamente. Bom, Cláudio, passar um pouquinho para a política internacional. Enquanto lá nos Estados Unidos o Partido Democrata se pergunta, né? Aliás, foi uma onda gigantesca de editoriais da imprensa norte-americana pedindo a renúncia da candidatura do atual presidente Joe Biden. Agora, a Marine Le Pen, o partido da direita, né, ou da ultradireita, depende de quem informa isso, venceu as eleições francesas, que terão mais um turno, mas não deixa de ser uma indicação que a Europa cada vez mais está se aproximando da direita, né, Cláudio? Beto, foi um tiro no escuro do Macron dissolver a Assembleia, né, para fazer eleições legislativas, né? Ainda há chances, porque somando a ala de centro-direita, que é a ala do Macron, e a esquerda, consegue-se um número de parlamentares que daria para continuar com o poder e indicação de primeiro-ministro. Mas, para isso, há necessidade de um acordo, né? A esquerda já se mobilizou por esse acordo, ou seja, tirar candidatos da esquerda de onde eles não tenham condições de vencer o segundo turno, para apoiar candidatos que tenham condição de vencer e estejam na centro-esquerda, na esquerda ou no centro-direita, que é o partido do Macron, né? Só que o partido do Macron não está muito feliz com isso, né? O próprio Macron não está muito interessado em tirar alguns de seus candidatos para deixar quem tem mais condições de votar, de serem eleitos. Lá nós teremos a ultradireita entre 230 e 280 parlamentares e o restante dividido entre a direita, centro-direita e a esquerda, né? Foram 33% para a ultradireita, 28,1% para a esquerda, e o restante, e mais 20 e alguns por cento para centro-direita do Macron. Então, há a possibilidade de uma reversão para a escolha do ministro. Mas é preciso uma união nesse sentido, né? E os franceses começam a protestar agora por essa eleição da ultradireita. Mas se estão protestando agora, por que não votaram já contra a ultradireita, né? É engraçado, né? A gente não conhece como que funciona o sistema do parlamentarismo francês, como que funcionam as eleições, né? Mas é preciso que exista uma união entre o Macron e os demais partidos de centro-direita, da direita tradicional, que não é a ultradireita da Marine Le Pen, né? E a esquerda convencional e a esquerda mais radical, né? Agora, Beto, nos Estados Unidos, ontem eu estava vendo o Biden desembarcar pela manhã do avião que o levou para um descanso, né, no dominical, junto com a família. Beto, ele não está conseguindo caminhar direito. Você percebe que ele está completamente perdido. Ele está com uma dificuldade, inclusive, de se posicionar. Então, quando um candidato chega num ponto desse, numa situação dessas, eu acho que é preciso aí alguma mudança de fato. Para ver essa mudança, não é simplesmente o Partido Democrata tirá-lo da indicação e indicar outro. Ele precisa renunciar à sua candidatura para que outro candidato seja colocado. Pegaria muito mal, né? Pegaria muito mal se fosse o contrário disso, ou diferente disso, né, Cláudio? Ele tem que renunciar. É uma pena. Eu vejo isso com sentimento de humanidade, sabe? De humanidade.
A gente tem que ter muito cuidado, né? Já falamos sobre possível etarismo também, então é uma situação, do ponto de vista humanístico, muito triste, viu, Cláudio? Exatamente, Beto. É uma questão realmente que nos assusta, né? Em ver essa situação, né? Porque o Trump, apesar de também já ter idade avançada, você percebe que ele está no auge da sua saúde física, assim vamos dizendo, pela idade que tem, né? Mas é preciso que haja um entendimento nesse sentido. De fato, não sei o que vai, a gente não sabe o que vai acontecer. O Biden pode até vencer, né, essas eleições, mas é preciso muito cuidado com isso, né? Um outro debate, porque terão novos debates, né? Um outro debate, e ele tendo essa postura que ele teve num primeiro, seria extremamente desastroso, né, para ele, para o Partido Democrata, né, e para os demais apoiadores que ele tem. Então a gente fica assim, sem saber o que entender, né, desse processo e torcendo para que haja de fato uma forma mais tranquila, né, de demovê-lo, sei lá, é preciso que faça alguma coisa, porque claramente ele está com a sua saúde física muito abalada. Tá certo. Cláudio, semana apenas começando. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela contribuição. E até amanhã, amigo. Um grande abraço. Grande abraço, até amanhã, uma ótima segunda-feira a todos. E seguimos com o nosso Farol de Limeira. Vamos tentar fazer contato agora com a treinadora física e comportamental Leilani de Paula, que vem trazendo hoje uma abordagem bastante diferenciada de um problema cada vez mais presente, incluindo jovens e, por que não, jovens adultos também, que é a Leilani de Paula. Vamos ver se já temos o contato com ela para falarmos sobre o TDAH, né? O TDA também, ou seja, os déficits de atenção e de hiperatividade que acontecem nos mais jovens. Assunto importante, Leilani, minha amiga, mais uma vez, seja muitíssimo bem-vinda ao nosso Farol. Bom dia, com muito frio. Chegou o inverno. Finalmente, né? Finalmente chegou o inverno. Leilani, você sabe que o assunto de hoje, nós temos um debatedor no nosso programa Debate Farol, no qual a gente fala de política, políticas públicas também, e ele revelou que é portador de TDAH, e isso aí foi assim, ele mostrou muita preocupação porque nós não temos políticas públicas, principalmente na orientação de professores, que às vezes podem ajudar na descoberta desses sintomas, né? Então vamos lá, déficit de atenção e hiperatividade, Leilani. Pois é, hoje nós temos muitas crianças sendo diagnosticadas e eu concluo que de uma forma até precoce, viu, Roberto? Já está tendo, já parece que já está nascendo já com uma marca assim, esse tem TDAH, esse tem TDA, então assim, então nós estamos assim orientando mesmo as pessoas a observar melhor o estilo de vida dessas crianças antes mesmo de já dar um diagnóstico desse tipo. E muitos adultos hoje estão descobrindo, é, depois da vida adulta, na verdade, né, depois de um certo tempo aí de maturidade, que a vida inteira tiveram esse transtorno de atenção e nós não tínhamos como identificar isso. Então, existe os dois, tá? Os dois extremos. Criança precocemente sendo avaliada e diagnosticada e adultos depois de muitos anos, descobrindo o porquê de seus comportamentos. Mas eu já digo, já de antemão, que o estilo de vida está contribuindo demais para todos os seres humanos estarem com transtorno de atenção, de déficit de atenção. Vamos dizer o seguinte, Leilani, pelo que ele expôs nesse programa, onde eu participei junto com o Antônio Cláudio Bontorin, ele ficou visivelmente preocupado, porque muitas vezes essa criança que não presta atenção, ela é colocada meio de escanteio, né, na sala de aula, como se fosse um aluno indolente, que não quer saber dos estudos. Isso aí é um problema de comportamento, ou seja, é um problema que deve ser tratado. Os pais, você acha que
poderiam contribuir mais nisso, Verani? Totalmente. Eu vejo muita negligência de pai e mãe, porque o que contribui para a criança estar nesse estado mesmo de comportamento desequilibrado é a falta de uma ingestão de bons alimentos e também de um ambiente familiar seguro também, onde ela possa realmente crescer sendo uma criança saudável. E o ambiente, às vezes, muito hostil, muitas brigas, muitas discussões, onde ela está ali o tempo todo já despertando nela o sistema simpático de luta e fuga, ela não está se sentindo segura. E também o acúmulo ali de alimentos diários, ultraprocessados, telas, computadores, celulares na mão do bebê, que não é nem criança, bebês estão sendo hiperestimulados nessa alta cognição e numa infância ali estimulada somente com esse tipo de brinquedo, onde a criança não sabe mais brincar, estimular essa brincadeira ao ar livre, que é muito importante para a criança. Então, esse ambiente onde ela está crescendo no seu primeiro setênio, 0 a 7 anos, está conturbado. E isso é totalmente responsabilidade dos pais. Então, ali a criança ela está sendo também exposta a muitos estímulos que ela não está preparada. Porque o cérebro, Roberto, o córtex pré-frontal, ele só atinge a sua maturidade, a sua madureza lá para os 28 anos. Então, essa criança ela está tendo muito estímulo. E o que é mais importante agora é a criança se sentir segura, bem alimentada e poder ser criança, brincar, porque a brincadeira estimula toda essa questão da sua cognição, dessa descoberta cognitiva e neurológica. Então, eu atribuo sim esse diagnóstico das crianças de TDAH evidente na vida das nossas crianças. Você sabe que eu ontem estava acompanhando o depoimento de uma treinadora física também. Todo domingo eu vejo, ouço, né? Melhor dizendo, os quadros que ela tem numa emissora de rádio. E se estuda tudo hoje em dia. Você sabe que ontem ela estava dizendo que descobertas recentes da ciência indicam que a gente deve consumir, por exemplo, legumes, folhas, verduras, etc., antes dos carboidratos, porque há uma sensação de saciedade melhor do estômago, portanto, você come um pouco menos, e aí a sua digestão, inclusive, é melhor. Comprovando que cada vez mais se estuda o tipo de alimentação que a gente deve consumir, né? Eu gosto muito da alimentação mediterrânea, mas eu também tenho hábitos e eu ensino os meus alunos a adquirir o hábito de primeira coisa é beber água, porque muitas vezes a sua fome também é falta de hidratação. Você precisa de água, primeira coisa, 200 ml, ali um copo bem cheio de água. Daí você prepara a tua salada. E a minha salada, esses dias eu postei minha salada, Roberto. É uma mega salada. Não é uma saladinha, uma folha de alface com uma rodelinha de tomate. É uma bacia. Eu mostrei a bacia. O que, que é comer salada? É uma bacia que ali eu tenho duas folhas de couve. Ali eu tenho mais duas folhas eu tenho, como chama aquele? A selga, que eu amo muito. Duas folhas. Daí eu coloco uma cenoura ralada. Daí eu coloco ali algumas outras, ou alface, ou beterraba. Ali eu vou vendo o que eu tenho, mas eu sempre tenho de 3 a 4 opções ali, de legumes e verduras. E depois eu coloco também, o que não falta na minha salada, é o avocado, aquele abacatinho pequenininho que eu já corto ao meio, que ali eu coloco um no almoço e na janta. Porque daí não estraga, porque ali eu consumo inteiro e não é aquela coisa do abacate maior que você guarda na geladeira, acaba apodrecendo e você não consome ele inteiro. Ali eu já tenho a minha porção e além dessas folhas, eu coloco a semente de girassol, a semente de abóbora. Isso aí é muito rico em magnésio. Então, isso aí já é a minha entrada, Roberto, após um copo de água. E depois eu vou comer a minha proteína, depois, por último, o carboidrato. Porque daí, nessa ordem, você está extremamente saciado. Mas o que acontece com o brasileiro? Ele já quer lotar o prato com tudo dentro, e aonde só cabe a beirada do prato um pouquinho do alface ali caindo do prato, que se cair, ele nem vai pegar também, deixa lá, caiu, né? Não precisa comer. Então, comece pela sua salada. E depois você já vai sentir essa saciedade mesmo. E depois você vai comer uma proteína
que nós precisamos da proteína animal e vegetal, e depois você vai para o carboidrato, porque a porção dele tem que ser menor e você já vai estar mais saciada. Depois de uma bacia de salada, depois de uma proteína. Então você não vai se empanturrar de arroz, de feijão, de macarrão, né? Então, de batata, aquela coisa toda, que nós sabemos que precisamos do carboidrato, sim, é importante, mas a proporção dele não é maior do que a proteína diária, do que esses nutrientes de vegetais. E essa parte mais que a gente fala da fibra mesmo, que nós precisamos. Fibra, frutas, folhas, vegetais, enfim. Então, se você tiver essa rotina, Roberto, você vai mudar totalmente a sua disposição energética, o seu funcionamento do intestino. Você vai perceber mudanças em todo o seu comportamento energético, fisiológico, mental, porque você adquiriu uma rotina diferente alimentar também. Perfeito. Você sabe que criança não é muito chegada, né? Com verduras, legumes, essas coisas, mas você sabe que a minha mãe tinha uma técnica para nos fazer comer legumes, principalmente, né? Ela dizia assim, falei, mãe, mas tem que comer brócolis? Ah, mas o brócolis faz bem para tal coisa. Tá, tem que comer chuchu? Não, chuchu faz bem para tal coisa. E a gente caía nessa conversa aí, e até hoje eu me lembro muito disso, e a gente acabava consumindo que, segundo ela, fazia bem para alguma coisa. A minha mãe também era ótima, Roberto. Os meninos parecem dar mais trabalho. O meu menino aqui, o Raul, dá trabalho demais, mas eu não desisto, porque a gente tem que estar ensinando por repetição mesmo. E o que é mais importante, os pais entender que nós temos neurônio espelho, o espelhamento. O teu filho tá vendo, meu filho vê o quanto a mãe come essa bacia de salada todos os dias. E ele está vendo essa mãe. Isso é importante, ver todos os dias a mãe fazendo isso. Uma hora ele vai ser aquele adulto que ele vai lembrar dessa rotina da mãe e ele vai se permitir também. Porque agora a criança realmente ela é muito restritiva. Algumas não, algumas eu falo que eu não sei de onde vieram comendo brócolis desde bebê. Eu falei, gente, como eu gostaria que o meu filho colocasse esses alimentos na boca, mas ele nem se dá o luxo de provar. Ele fala, não gosto, né? Então é raramente ali eu consigo. O que que eu consigo? É uma folhinha de alface dividida no meio e uma beterraba, é coisas assim muito pequenas que ele gosta e só isso. Ele não abre muito leque de informação ali nutricional, mas enfim. Insista nisso, porque ele precisa, primeiro, olhar, neurônio espelho, espelhamento, ver o que os pais estão fazendo. Eu aprendi a gostar de atividade física vendo a minha mãe todos os dias levantando da cama indo fazer o seu exercício. Então eu já falei, isso aqui é importante. Então eu sabia que isso era importante para a saúde que eu via minha mãe fazendo. Então hoje eu tenho o mesmo padrão de comportamento. Então, o quanto isso é importante. Neurônio espelho. Então, seu filho pode não ter o hábito que você gostaria que ele tivesse, mas mostre para ele o quanto é importante dando esse exemplo. Bacana. Minha amiga, muitíssimo obrigado mais uma vez pelas reflexões. Vamos ficar todos mais atentos com quem apresente sintomas, então, de déficit de atenção, de hiperatividade e, sempre que necessário, claro, a ajuda de um profissional da área médica. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Dani. Uma ótima semana. Até a próxima. Até a próxima. Quarta-feira estamos de volta. Deus quiser. Vamos lá. Finalzinho do nosso programa, agradecendo mais uma vez a sua companhia. Vamos agora ao boletim esportivo do nosso repórter César Roberto. Na sequência, um breve intervalinho e depois o desfecho com Ricardo Galzerano. Bom dia, Beto Rucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Nesta manhã de segunda-feira, nova semana, novo mês, que venha julho. O Beto, é o seguinte, hein? A Inter jogou no último sábado no Limeirão pela 11ª rodada da Série D do Brasileiro e foi derrotado pelo São José pelo placar de 2-1. E olha que o São José abriu 2-0, hein? E a Inter diminuiu para 2-1. Um jogo muito complicado, viu, Beto? A Inter mais uma vez não se apresentou bem, né? No quadrilátero gramístico, como diria Naldo Dias. E, além do mais, muita confusão também entre torcedores da Inter e do São José. Cerca de 40, 50 pessoas vieram no Vale do Paraíba aqui para Limeira e o pau comeu.
E teve torcedor da Inter que foi parar, inclusive, na Santa Casa aqui de Limeira. Uma pena, né? Um jogo de Série D do Brasileiro e as torcidas brigando na arquibancada. Inter 1, São José 2. Tivemos também pelo grupo A7, o Pouso Alegre perdendo em casa para o Costa Rica por 1-0. O Água Santa venceu o Santo André por 2-0 e ontem lá em Maringá 4-0 em cima do Patrocinense. O Maringá lidera o grupo com 26 pontos, a Inter vem na segunda colocação com 20, Costa Rica é o terceiro com 17, Água Santa é o quarto com 16 pontos ganhos. Na próxima rodada, a Inter jogará no próximo sábado, às 18 horas, contra o Água Santa, lá em Diadema. Campeonato Brasileiro, Beto, em sua principal divisão, rodada número 13, que começou no sábado. O Vasco empatou com o Botafogo em 1-1, Cuiabá 1, Bragantino 1. Ontem, em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Atlético de Goiás empataram em 1-1. O Grêmio venceu o Fluminense por 1-0. O São Paulo venceu o Bahia por 3-1. Fortaleza 2, Juventude 1. Vitória 0, Atlético Paranaense 1. Flamengo 2, Cruzeiro 1. Criciúma 1, Internacional 1. Esta rodada que será completada logo mais à noite, 8 horas da noite, no Allianz Parque, entre Palmeiras e Corinthians. Flamengo lidera com 27, Botafogo em segundo com 24, Bahia em terceiro com 24 também, Palmeiras em quarto com 23, Atlético do Paraná é o quinto com 22 e o São Paulo é o sexto colocado com 21. O grupo da Libertadores. Lá embaixo, Atlético de Goiás 17º com 11, Grêmio 18º com 10, Corinthians 19º com 9 e o Fluminense é o último colocado com 6 pontos ganhos. Série B do Brasileiro, Beto, também 13ª rodada. No sábado, Curitiba e Vila Nova empataram em 1-1. O Botafogo, jogando em Ribeirão Preto, empatou com o Sport em 1-1 também. Ceará 4, Ituano 2. Ontem, Avaí e Amazonas empataram em 1-1. Paysandu e Operário do Paraná empataram em 1-1. O Derby Campineiro também terminou empatado 1-1. Guarani 1, Ponte Preta 0. Primeiro tempo até que foi assistível. O segundo tempo, Beto, Guarani e Ponte Preta judiaram da bola. Hoje, o Santos entra em campo na Vila Belmiro às 19 horas contra a Chapecoense. Hoje também, 9 da noite, CRB e Brusque. E amanhã, Goiás contra o América Mineiro e o Novo Horizontino recebendo a equipe do Mirassol. Copa América, Beto, nós tivemos no sábado pelo grupo A, Argentina 2-0 em cima do Peru e o Canadá empatando em 0-0 com o Chile. Argentina e Canadá se classificaram neste grupo. No grupo B ontem, Jamaica 0, Venezuela 3. Que bela campanha da Venezuela, hein? 3 jogos, 3 vitórias. E o México empatou com o Equador em 0-0. Venezuela e Equador são os 2 primeiros colocados no grupo B. Hoje nós teremos pelo grupo C, Bolívia e Panamá 10 da noite, no mesmo horário, Estados Unidos e Uruguai. O Brasil entra em campo amanhã pelo grupo D, às 10 da noite, contra a Colômbia. O Brasil, né, que venceu o Paraguai na sexta-feira passada. E por esse grupo também amanhã, Costa Rica e Paraguai. Então amanhã, Brasil e Colômbia, às 10 da noite. Para encerrar, Beto, Eurocopa. Ontem, Espanha 4-1 na Geórgia e a Alemanha 2-0 na Dinamarca. Estamos nas oitavas de final da Eurocopa, hein? Tivemos também ontem Inglaterra 2, Eslováquia 1 e a Suíça eliminando a Itália por 2-0. Teremos jogos pela Eurocopa hoje, né? França e Bélgica, hein? 1h da tarde. Deixa eu me ver aqui se teremos outro jogo hoje também. Não. Então, França e Bélgica, o grande jogo da Eurocopa nesta segunda-feira. É isso aí, Beto. São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade, meu amigo e minha amiga. Como é que está a parte tributária da tua empresa, hein? Os impostos estaduais, municipais e federais. A casa está bagunçada, é? Então eu indico, procure por Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, Jardim Santana, telefone 34532681. Um grande abraço, uma boa segunda, uma boa semana e um bom mês de julho para todo mundo e até amanhã.
ousada de Limeira? Esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Corteirópolis e garanta o melhor negócio. Em conversas nesse fim de semana, eu tive uma ideia de fazer este comentário no início desta semana, fazendo um breve retrospecto e comparativo do governo Bolsonaro e do governo Lula no aspecto formal. De tanto a grande imprensa falar que o governo Bolsonaro era tosco, isso ficou tosco, simplório, e não deixa de ser verdade em parte. O Bolsonaro é um sujeito duro, tosco, mas ele olha nos olhos e fala a verdade, mesmo quando as verdades são duras e mesmo quando ele fala algumas bobagens, são coisas que ele pensava. Agora, o governo Lula, desde que assumiu, é um governo hipócrita, no sentido de que nunca assume seus próprios erros, vive jogando a culpa nos outros. O Lula passou mais de um ano só culpando o Bolsonaro por tudo que estava dando errado. Agora, quando as coisas apertam, quando a dívida só aumenta porque ele gasta mais do que o Brasil arrecada, e arrecada muito de nós, ele joga a culpa no mercado externo. Ele não faz o meia-culpa, o que devo fazer para diminuir os gastos. Não, ele vai lá e joga a culpa, o dólar sobe, a vida fica mais difícil para todos. E seus ministros seguem a mesma ladainha. Marina Silva agora, de helicóptero, passando em cima da fogueira que se tornou o Cerrado brasileiro, como se ela tivesse algum entendimento que pudesse diminuir o fogo, passeando de helicóptero, mas bateram fotos, filmando ela, mostrando uma pessoa interessada. Em 2020, quando teve incêndios também em grande proporção no Cerrado, ela culpou o governo Bolsonaro. Agora, hipócrita, como é hipócrita esse governo, Marina Silva botou a culpa desse imenso incêndio que se tornou o centro do país no clima. E assim vai esse governo, de hipocrisias e hipocrisias, de mentiras deslavadas e de jogar a culpa nos outros. Para este governo, a culpa, como dizia nos velhos filmes policiais, é sempre do mordomo.